Como é que a gente educa o cidadão para que ele saia menos de carro e possa se integrar na cidade sem precisar... Olha, Geisa, não é só educação, não. Acho que é educação e investimento público durante décadas, porque se você não ofertar um transporte de massa acessível, não tem opção, confiável, você não tem opção. Mas acho que mais grave do que ele está falando, a ausência de planejamento urbano, a ausência de você considerar a questão do uso do solo metropolitano e a produção de habitações, para que essas habitações possam estar, de fato, cada vez mais próximas dos locais geradores de postos de trabalho. Aquela lógica, né, do centro e o subúrbio. Sim, alimentando... Mas não tem planejamento metropolitano. Quando eu falo do plano diretor metropolitano, não é uma vaidade. Porque você diz assim, vamos fazer um programa Minha Casa Minha Vida. Vamos pegar aqui na cidade do Rio de Janeiro e outro na Baixada. Nova Sepitiba, né? Que não foi nem no governo do... Está corretíssimo nessa Cabral. questão. Nova Sepitiba. Você vai botar lá em Sepitiba mais gente do que já tinha Sepitiba. Como se tira essas pessoas de E lá não tem depois? infraestrutura nenhuma. Então, como é que você vai falar para essas pessoas em educação para o transporte? Não usar carro? Eles são todos pobres, não tem carro. Mas não tem transporte. Não tem ônibus também. Só tem ônibus que sai a cada 15 minutos. E à noite... como eles falam às vezes lá, né? Só tem o caça-mendigo, que passa de hora em hora. Como é que você soluciona isso? Aí você vai para Baixada. Vamos pegar aqui Japeri, não ali na estação de Japeri, na periferia de Japeri, ou na periferia de Queimados. Você faz um programa Minha Casa Minha Vida. Bota 2.000 pessoas. Tirando ali o polo industrial de Queimados, como fonte gerador de emprego, a grande população dessa região trabalha aqui. O polo é Zona Sul, é Centro, é Tijuca. Então, como dizer para essas pessoas não vêm de carro, elas também não têm carro. Você está entendendo? Então, enquanto você não tem um plano diretor metropolitano, o que é o uso do solo metropolitano? Quer dizer, aqui tem que fazer casa, aqui tem que fazer indústria, aqui tem que ter uma linha de BRT, aqui o metrô tem que se expandir. É esse planejamento metropolitano que não tem. Cada município tem seu plano diretor, mas eles não conversam entre si, esses municípios. Você pode ter na divisa com o município uma zona industrial e colado àquela zona industrial um parque ecológico. Porque os municípios não conversam entre si. Por isso que precisa um plano diretor. E quem está falando isso também não é o Luiz Paulo, não. É a tradição técnica das regiões metropolitanas. Nós já tivemos aqui uma Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. Mas sabe em que ano foi? Foi na 1975. Na época era mais fácil vir de cima uma determinação e resolver. Agora, como é que a gente faz isso agora, hoje? Hoje o planejamento do uso do solo é uma atribuição municipal. Quando você então, esse é o problema. Mas tem solução, já foi contornada a solução. Existe uma lei nacional que permite você fazer os consórcios. Tanto é que essa lei foi recentemente usada nos 3 níveis, na União, no Estado, nós aprovamos aqui, e no município da capital, quando criou a autoridade olímpica. O que é a autoridade olímpica? É exatamente usar a lei nacional dos consórcios e dizer que isso é possível. É porque também precisa ter dinheiro para poder... Sim, mas como os municípios são pobres hoje, é isso. Os municípios são pobres, não tem investimento. Se o Estado articula, se ele monta os consórcios e se ele entra com investimento das concepções intermunicipais, seja ela em BRT, seja em metrô, seja em trem, através da concessionária ou não, se o Estado entra com isso, os municípios se consorciam, você está entendendo? E aí vão definir os usos dos solos coerentemente, porque senão nada dá certo. Você está dizendo assim, bom, está se fazendo um plano diretor para a antiga RJ-109, né, que é o anel rodoviário. Bom, e o uso do solo de quem é? Hein, Geisa?
São dos municípios, não está se fazendo? Está se fazendo um plano diretor para o Comperj. E de quem é o uso do solo? São dos municípios. O poder do Estado é muito grande para ajudar esse planejamento. E o que falta para fazer, então? Olha, é um quebra-cabeças, né? Como o deputado muito bem colocou. Às vezes você pega um plano urbano de um município, ele abre áreas de habitação do lado do outro município que está colocando ali uma planta química. Você olha e fala, meu Deus, A não fala com B. Quer dizer, e é uma atribuição municipal, o planejamento do uso do solo. Então, é uma nova construção. Quer dizer, existem talvez instrumentos legais. Ontem mesmo estava participando de um debate em São Paulo com especialistas do mundo inteiro sobre essa questão metropolitana, né, do papel, né, de uma orquestração metropolitana, da importância, né, desse planejamento, né, de habitação, uso do solo, enfim, onde é que estão os corredores viários. É uma necessidade, quer dizer, é uma agenda que nós estamos atrasados nessa agenda, né, na minha percepção. Mas nós não temos, Geis, essa agenda aqui no Estado. E não temos, não é no governo Sérgio Cabral, não temos há muitas décadas. Historicamente, né? Por quê? Porque não existe, depois da extinção da Fundrem, ninguém que ocupe esse papel. A Secretaria de Planejamento do Estado hoje é de planejamento orçamentário e não de planejamento territorial, né? A Secretaria de Transportes é de transportes. A de desenvolvimento econômico encaminha para pensar a questão principalmente das indústrias, do comércio e do turismo. Quem é que articula isso tudo? O Estado de São Paulo tem lá um órgão articulador metropolitano. Tem até uma empresa em Plaza. Falta isso. Porque você veja, quem é que coordena o plano diretor lá da Via Expressa da Baixada Fluminense, do Anel? Quem é que coordena? A Secretaria de Obras. É o Vicente Loureiro. Que a função da Secretaria de Obra é fazer obra. Então não tem esse instrumento. E aí a gente já está caminhando para o final do programa. Qual o papel do legislativo e da sociedade nessa questão do transporte? Como a gente transforma essa cultura? Porque a gente estava falando da cultura do carro, mas tem a cultura também do agir sozinho, da não integração e da não cooperação intermunicipal, desse trabalho de articulação. Como é que a gente faz e como é que o legislativo também pode trabalhar nessa questão? Olha só, eu acho que isso, do ponto de vista do legislativo, eu vou responder. O legislativo tem feito um esforço, né, na área de transporte de avançar em todas as direções. Antes do bilhete único, só para mostrar que a história não começa com o Cabral, o governador, mas com o Cabral de 1500, antes do bilhete único, nós fizemos um esforço imenso e conseguimos aprovar aqui a existência da bilhetagem eletrônica, que só pode existir por causa do bilhete único. O bilhete único, só o deputado Luiz Paulo fez 36 emendas para melhorar o projeto e 23 foram acatadas. Então a gente compreende e quer avançar junto. Aprovamos o plano diretor metropolitano exatamente para quê? A criação dele, para que tivesse essa visão mais ordenada, mais estratégica da região metropolitana como um todo. Né? Então a gente compete todos os instrumentos que o executivo necessita e tem que partir dele constitucionalmente, para não ter vício de iniciativa. Nós temos aprovado todos, sem exceção, e melhorado muito as concepções. Então nós queremos avançar. Agora, culturalmente, para educar o cidadão a usar menos o carro e mais o transporte coletivo, primeiro, tem que ter uma boa oferta de transporte coletivo, que ainda não temos. Podemos vir a ter, mas ainda não temos. E dois, gostemos ou não, terão que ser tomadas medidas restritivas para o uso do carro nos grandes centros urbanos. Gostemos. Essas medidas já começaram aqui no Rio, né? Por exemplo, quando a gente pega o BRS lá em Copacabana, né? Prioridade para os ônibus e táxis com passageiros. Quer dizer,
quem está no seu automóvel vai ter que disputar ali nas duas faixas, né, que sobraram, né? Então, essa restrição, né, ao transporte individual, ela tem que ocorrer. Quer dizer, culturalmente, né? De repente, pedágios urbanos para acesso ao centro da cidade, a questão do estacionamento, acho que está corretíssimo do ponto de vista. Quer dizer, se você tem uma oferta gigante de estacionamentos no centro, então por que eu vou deixar de ser confortável, né? Eu vou no meu carrinho, deixo o estacionamento, vou trabalhar, pego o meu carro, né? Ou seja, então, culturalmente, e a questão do planejamento, ela tem que ser revista. Agora, a questão desse investimento, né, que está sendo realizado, de um investimento estrutural, organizado, eu acho que ele é decisivo. Ele pode ser um indutor, realmente, na mudança do uso do solo, né? Se você oferta, né, se você tem a capacidade de ofertar um sistema de trens com rédeas menores, intervalos, né, praticáveis, que as pessoas sabem quando o trem sai, quando o trem chega, enfim, você muda a perspectiva dos usuários também. Então por que eu não vou morar aqui do lado da estação, eu vou morar mais próximo, né, num local que eu consiga fazer uma baldeação rápida, né, um intercâmbio de linhas, né, enfim, você começa a mudar, dar elementos para uma possível decisão individual. Agora, fora isso, temos que ter um rearranjo do nosso sistema de planejamento, né? Convidar as prefeituras, convidar as agências, convidar todo mundo para um novo debate e criar um novo pacto urbano, né? Para ter esperança de que a gente vai ter um legado, de fato, na área de transporte para melhorar a vida do cidadão fluminense? Eu sou extremamente otimista e fico muito contente com essa janela que o Rio de Janeiro está vivendo, né? De novos investimentos estruturais. Precisamos de muito mais, eu acho que é só um início, né? É um passo, né, para um legado para o Rio de Janeiro. Ô Geisa, eu sou um otimista, sempre. Eu gosto sempre de citar São Paulo, combater um bom combate e não perder a fé. Eu acho que o Brasil, né, está num momento extremamente interessante, que atingiu, no meu entendimento, desde o advento do Plano Real. E se os governantes de todos os partidos políticos acordarem que se nós investirmos em infraestrutura, a gente dá um salto em qualidade, não há por que ser pessimista. A grande questão é fazer com que os governos acordem. Porque o país só se sustenta se tiver infraestrutura. Infraestrutura viária, infraestrutura de transporte, infraestrutura aeroviária, portuária. Há que se ter fé para continuar o bom combate. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer ao deputado Luiz Paulo, Valdir, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.